O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, mais uma vez, nós somos interpelados ao dom da vigilância. Vigiar sobre nós mesmos é uma tarefa dificílima. Sobretudo nos tempos em que estamos vivendo, onde as tentações são tantas, inúmeras as oportunidades, as quais, se não tomamos cuidado, distraímos com o que está fora de nós, distraímos com o que está dentro de nós, e corremos o risco de viver esta vida como um passatempo. Ou, na teoria do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E vai indo. Conforme o fluxo, a gente vai seguindo, né? No entanto, nós cristãos precisamos ter diante dos nossos olhos uma realidade. Vou usar uma palavra difícil, porque de manhã o tico-teco não funciona muito bem, né? Até chegar, tentar traduzir de um modo mais claro. O cristão tem diante dos olhos a realidade escatológica. O que é isso? A realidade do fim. Escatom é o fim, né? Escatologia é a ciência na teologia que estuda sobre a realidade última. E o nosso fim pode se dar de duas maneiras. Primeira, e a mais ordinária e a mais comum possível, a morte. Ninguém tem dúvida que essa existência nesse mundo há de chegar ao fim. Todo mundo sabe que vai morrer um dia. Todo mundo sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, e nesta fila não tem ordem. Pode ser o mais novo, pode ser o mais velho, pode ser o recém-nascido, pode ser o ancião de muitos dias. A gente sabe é que nós vamos ter o nosso fim neste mundo. Mas há uma realidade, uma segunda realidade, que o cristão também não pode perder de vista, que é o fim do que nós chamamos de tempo. E isso pode acontecer a qualquer momento. Quando vai se dar isso? Quando Jesus vier em sua glória. A gente vive
todo dia proclamando a vinda gloriosa de Jesus. Daqui a pouco nós vamos proclamar isso. Ao acontecer diante dos nossos olhos o mistério mais profundo da transubstanciação, do pão virar o corpo e do vinho virar sangue, nós vamos dizer: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição e pedimos: vinde, venha, Senhor Jesus. Ou então, toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo enquanto estamos esperando a sua volta. O cristão vive desta esperança: o Senhor virá. Seja para o dia do Senhor, seja para o nosso juízo particular, que se dará na morte, o indispensável é a vigilância. E gostaria hoje, meus irmãos e irmãs, porque nós estamos aproximando do tempo do advento, vou deixar para falar do dia de Jesus mais quando chegar no advento, ou quando mais a liturgia assim nos propor a sua vinda gloriosa de modo mais evidente, mas gostaria de refletir com você agora sobre o mistério da morte. Porque a nossa vida neste mundo precisa ser uma preparação para a morte. Por mais que isso nos custe um certo desconforto, por mais que quando a gente pensa nisso, lá dentro gere uma estranheza. Tanto é assim que quando nós nos deparamos com a situação da morte, muitos de nós perdemos completamente o equilíbrio, porque nós somos devolvidos à consciência de que também nós temos um fim. A maior prova de que a nossa alma, ela é imortal, isto é, ela não morre com a morte, é que ela não está acostumada com uma ideia de finitude. Nós, seres humanos, vivemos como se fôssemos viver para sempre. E, de fato, viveremos para sempre. No entanto, a vida que vou viver para sempre, como Jesus nos adverte no Evangelho, ela é delimitada pelas escolhas que eu faço aqui, agora, neste tempo. Por isso a gente é chamado a perceber que o tempo que nós temos como um grande dom de Deus é o agora. Por isso não dá para deixar para amanhã. Não dá para deixar a minha conversão para amanhã, depois de amanhã. Não dá para eu amar uma pessoa depois. Não dá para eu mostrar meu carinho depois. O presente que é o grande dom de Deus. Porque é agora que nos é dada a oportunidade. Seja de ser melhor, seja de amar mais intensamente, seja de dar perdão a quem precisa e seja de receber perdão de quem precisamos. Porque, como bem Jesus diz, se nós soubéssemos a hora, a gente até poderia se dar ao capricho de falar assim: olha, eu tenho tantos dias a mais de vida, então vou deixar para mudar umas coisinhas lá para o último mês, né? Porque aí eu vivo de qualquer maneira aqui, mas nós não sabemos quando é o nosso momento. Nem aqueles que estão desenganados pelo médico com tantos dias de vida sabem qual é o momento. Porque já não foi uma nem duas vezes que eu ouvi isso. Você tem 15 dias de vida e a pessoa já viveu 5, 6 anos a mais. Porque a nossa vida está na mão de Deus. Aqui preciso abrir um parêntese e dizer: por isso que nós não podemos conformar-nos com políticas públicas que defendem a morte. Porque a nossa vida é dom. E é Deus quem nos dá a vida e é Deus quem pede contas dela. Não está na mão de nenhum ser humano o direito de determinar: este pode viver, este tem que morrer. Este tem o direito de nascer, este não tem o direito de nascer. Porque uma vez que foi gerada a alma, esta alma é dom de Deus e o ser humano tem o direito de viver neste mundo. Fechado meu parênteses, voltemos ao Evangelho de hoje. Nós precisamos viver, meus irmãos, esperando o dia do Senhor. Primeiro, cultivar no nosso coração não uma tristeza diante da situação da morte. Porque para o cristão não existe saudade eterna, hein? Grave bem isso no seu coração, porque quando a gente vai aí nos velórios fazer encomendação, a gente vê lá aquelas coroas de flores muito bonitas, né?
Desculpa a crítica do padre, nunca deu flor em vida para a pessoa, mas depois de morto, uma coroa de todo tamanho, deve ser para compensar o tanto que não deu em vida. Mas enfim, né? É as coisas que nós precisamos ir habituando dentro de nós. E aí lá tem uma frase assim: saudades eternas. Mostra que ainda nós não entendemos a nossa fé. Um cristão não vive de saudade eterna. Um cristão pode até ter saudade, mas a nossa saudade não é eterna. Porque se nós morremos em Cristo, nós nos reencontraremos em Deus. Lá nós veremos a Deus tal como Ele é, e estarão todos aqueles que Ele ama. Por isso a morte para nós precisa ser cultivada não com um sentimento de medo, desespero e tristeza, mas um sentimento de uma serena alegria de saber que nós vamos para a vida definitiva. Nós vamos para o encontro de Deus, nós vamos para a realização plena. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais sofrimento. Resta-nos, entre o ente querido que se foi e a nossa vida, o intervalo de tempo. Uma pausa, mas em breve nos veremos. Em breve, porque se visarmos a nossa vida, se pautarmos a nossa vida pelo tempo do céu, o que são 80 anos? Se pautarmos a nossa existência pela ótica de Deus, nosso mundo aqui, como diz Santa Teresinha, é um suspiro. Num instante passa. Só Deus não passa. E é por isso que nós somos chamados a esperar na alegria o nosso momento. E o nosso momento precisa ser preparado como o que São Paulo vai nos alertar na primeira leitura. Vivendo não sob um regime da lei, porque a lei nos obriga a fazer algo ou a não fazer algo em vista de um bem-estar social, ou em vista de uma recompensa. Mas o ser humano, que é pautado pela lógica de Cristo, pela graça de Cristo, não está sob o regime da lei, porque ele é capaz de ir além da lei. Ele é capaz de viver a graça de Deus. E aí está uma lógica. A vigilância precisa ser constante, porque quando o Senhor chegar, nós precisaremos prestar contas do dom que nos foi dado. Por isso que o Evangelho de hoje diz assim: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Aqui está um porquê de que muita gente não quer conhecer a palavra de Deus, não quer crescer na vida de santidade, com medo de ser cobrado. É preferível ser ignorante, não é? Num certo sentido, porque aí eu tenho uma desculpa: eu não sabia que era assim. Mas não nos esqueçamos que Deus nos dá a oportunidade. O conhecer não é para receber uma tabelinha de penas. O conhecer é para fazer com que eu possa entrar de uma vez por todas nesta vida que não tem fim, que começa com a passagem desta vida para a vida eterna. Aqui a gente precisa ter consciência de que quanto mais oportunidades nós tivemos de amar, de dar perdão, de ser sinal do amor de Deus para a vida do outro, mais nós teremos que prestar contas com Deus. E por isso precisamos pedir a cada momento, a cada instante da nossa vida, a graça. A graça para vir em socorro da nossa fraqueza, porque o próprio apóstolo Paulo vai nos orientar na leitura primeira que escutamos. Se a gente não vive pela graça, nós vamos continuar reféns de muitas paixões. E paixões aqui não é simplesmente desejos. Paixões aqui é tudo aquilo que nos faz sofrer imerecidamente. Por exemplo, quer um sofrimento maior do que deitar a cabeça no travesseiro e não ter a tranquilidade para dormir em paz, porque sabe que precisa reconciliar-se com alguém? Quer um sofrimento maior do que saber que poderia ter tido uma oportunidade, aliás, teve uma oportunidade e não aproveitou-se dela para ser realmente feliz? As nossas paixões são isso, são os sofrimentos que os pecados nos causam,
por nos roubar de nós mesmos, por nos roubar do tempo presente, por nos roubar de Deus e, roubando-nos de Deus, fazer com que a gente viva somente aquilo que nos agrade. Pedir perdão desagrada-nos profundamente porque fere o nosso orgulho. Dizer a alguém, eu te amo, desagrada profundamente o nosso coração, porque eu me coloco numa situação de vulnerabilidade, de necessidade diante do outro. No entanto, o segredo para a gente viver à espera daquele rei que virá em sua glória, mas que a qualquer momento pode nos chamar para comparecer diante do seu tribunal, é não mais dar corda ao pecado. E aqui eu não quero entrar num discurso moralista, porque todo mundo sabe onde o calo aperta. Cada um tem os seus pecados. Muitos de nós até cultivamos alguns de estimação. E aqui não estou me referindo somente ao pecado no que tange a sexualidade, porque muitas vezes o povo acha isso, né? O padre está falando de pecado, está falando da sexualidade. Não. Pecado está muito além disso. Pecado, se eu fosse resumir em linhas gerais, é tudo aquilo que fere a nossa consciência. É tudo aquilo que nos acusa na consciência. E por que eu digo isso? Porque um documento do Concílio Vaticano II diz: a Gaudium et Spes, se não me falha a memória, parágrafo 42. A consciência é o sacrário do homem, porque lá Deus fala diretamente com cada ser humano. Um sacrário inviolável. Ninguém mesmo pode quebrar a nossa consciência. É por isso que o cristão é capaz de viver para além da lei. Porque a lei pode até nos obrigar, mas nós só vamos agir se de fato tivermos consciência. A consciência nossa é que esse Deus nos espera. Esse Deus nos deu a nossa vida como uma oportunidade de plantar neste mundo rastros de eternidade. Por isso precisamos estar atentos. Atentos sobre as nossas escolhas. Atentos sobre o que nós fazemos com o dom da nossa vida. Atentos como o modo que dispomos o nosso tempo para aproveitar cada segundo que nós temos neste mundo como uma oportunidade de ganhar o céu e viver bem com aqueles que Deus nos deu como presentes. É por isso, Yara, tem aquele refrão do Tiago Brado, Verdades do Tempo, não tem? Qual que é o tom que você canta, minha filha? Lá maior, André, por favor. É por isso que a gente precisa viver mais, amar mais, dar mais de nós àqueles que amamos, para que a gente possa, vivendo esta vigilância, não ter peso nenhum na consciência, de quando Jesus nos chamar, dizer a Ele assim: fiz o que precisava ser feito. Não fiz para ganhar nada, fiz porque o meu coração pediu. Que hoje nós possamos ter esta serenidade de olhar para nós mesmos e ver: Deus está me dando chance. Deus está me dando tempo presente. Ainda que o meu tempo presente eu esteja passando no leito de um hospital, não seja ingrato. É o tempo que Deus te concede para amar, para perdoar, para dizer àquelas pessoas que você precisa dizer um eu te amo, dizer com o coração, para abraçar quem precisa ser abraçado, para dar perdão a quem precisa ser perdoado, para buscar a presença dEle, para que quando Ele vier, nós possamos estar com Ele e com aqueles que amamos por toda a vida no céu. Por isso, ame mais, abrace mais, seja vigilante, para que nós possamos estar preparados, não somente para o dia de Cristo, mas para o dia em que nós vamos nos encontrar com Ele, que a qualquer momento virá ou a qualquer momento nos chamará para mais perto dEle. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar
precisa ofertar o sorriso mais puro. O amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa. Esta é a verdade. Saber a verdade. O passado não volta. Passado não Futuro volta. não temos não. Futuro não temos. Mas e o hoje, Yara? E o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Exatamente. Ame mais, abrace mais, sorria mais, seja mais sincero. E assim, nós vamos estar preparados para que quando Cristo nos chamar, nós não sermos como aquele empregado que viveu ao léu de seus prazeres. Pelo contrário, sejamos como o servo, que sabia que precisava prestar contas. Por isso amou, perdoou, fez o que precisava ser feito e alcançou de seu patrão não só uma boa impressão, mas parte dos seus tesouros. Que o Senhor hoje renove em nós o dom da vigilância e, acolhendo sua presença neste sacramento, deixemos que o seu Espírito nos ajude a amar mais, perdoar mais, sorrir mais, para que, vivendo como Ele viveu, mereçamos alcançar a vida que Ele nos oferta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por isso, com confiança, fiquemos de pé